Instituto Discípulos de Emaús. Nos inspiramos aí nessa mística de Emaús. Jesus que caminha com seus discípulos, escuta a realidade, ilumina com a palavra, o coração dos discípulos arde, ele parte o pão, eles o reconhecem e saem em missão. O ID é um instituto de formação de ministros ordenados destinado a vocações adultas. Ele forma para o diaconato permanente, isso já é bem conhecido, né? Várias dioceses têm algum instituto que trabalha com o diaconato permanente, mas o diferencial é que o ID, ele não apenas trabalha com o diaconato permanente, mas ao mesmo tempo ele forma futuros diáconos e futuros presbíteros que são enquadrados no que a gente chama de vocação adulta. O que caracteriza uma pessoa adulta, diferencia de um jovem, é que a pessoa adulta passou por algumas fases da vida, passou da infância para a adolescência, adolescência para a juventude, juventude para a vida adulta. E com essas passagens aprendeu, ou seja, adquiriu algumas experiências da vida, experiências na fé, de trabalho, de convivência, de conflitos interiores, teve de tomar mais decisões. Então, uma pessoa vocacionada, que se chama de vocação adulta, é esse adulto que sabe ser chamado por Deus para se tornar um presbítero ou um diácono, mas os diáconos, futuros diáconos em si já têm mais idade. Como a pessoa adulta tem uma outra capacidade de entender, e como a pessoa adulta se questiona mais profundamente, precisa de uma pedagogia específica. Não se pode ensinar para uma pessoa adulta do jeito que se ensina pessoas jovens. E mesmo a convivência com o mesmo grupo de pessoas é importante. Então, um adulto não é uma criança crescida. Se colocar uma pessoa adulta no meio de jovens, então não vai receber aquilo que poderia receber, porque tem mais potencialidade. Então, por isso, e para isso, existe um instituto, o nosso instituto, o ID, específico para oferecer a essa pessoa adulta aquilo que ela precisa para desenvolver da melhor modo possível a sua vocação. Onde surgiu a ideia do ID? O ID é um projeto que tem inspiração num projeto holandês, em Bovendorp. O reitor desse instituto por muitos anos, o Padre Matias, mora no Brasil. Ele dá muitas formações sobre formação humana, formação presbiteral, e nas suas palestras ele tem divulgado, esse instituto, mostrando que há um processo diferenciado para vocações adultas na Holanda. Dom Peruso gostou desta fala, se inspirou ao escutar o Padre Matias e pensou, será que não podemos fazer um instituto aqui em Curitiba desse porte? Também porque ao mesmo tempo a pastoral vocacional dizia a Dom Peruso e a equipe de formadores, olha, tem aparecido muitos candidatos de vocação adultas e nós não sabemos o que fazer com eles. Então, em 2017, em novembro, 24 de novembro, numa reunião com os formadores, com Dom Peruso e com o Padre Matias, nós demos o pontapé inicial. Então, foi a instituição do ID, mas ele vai funcionar com todo o seu projeto só em 2019. Em 2019, nós acolhemos a primeira turma. E a antiga escola diaconal, São Felipe, foi remodelada, foi feito um novo projeto, que era a escola de formação do diaconato, foi transformada, vamos por assim dizer, em ID, Instituto Discípulos de Emaús, com uma nova proposta formativa, acolhendo tanto diáconos permanentes como presbíteros, vocações adultas, ou seja, candidatos ao diaconato permanente, candidato ao presbitério, vocações adultas. Quando terminei os estudos em Roma, em 1995, um bispo holandês me convidou para assumir um instituto para vocações adultas, que eu também não conhecia, não sabia, inclusive tinha uma desconfiança, mas será que pode se formar futuros padres,
sem ser interno no seminário, porque era o único modelo conhecido até lá. Então, aceitei o convite e fiquei 12 anos diretor lá. Aquele instituto começou em 1983 e até hoje ordenaram uns 120 padres e 15 diáconos, porque começou como Instituto para a Formação de Futuros Padres, mas em 2001 um bispo pediu para nós prepararmos também diáconos. E foi uma graça, porque no momento em que esses homens casados entraram no mesmo instituto e se formava futuros padres e futuros diáconos juntos, o ambiente ficou mais maduro, as conversas se tornaram mais maduras, a convivência ficou mais natural também, com a presença das senhoras algumas vezes por ano. Então, depois de 39 anos, este instituto, este ano, 2023, vai fechar por falta de vocações na Holanda. Porém, Deus me encaminhou para cá e inspirou o Dom Peruso para iniciar o mesmo tipo de iniciativa aqui. Então, aqui nós continuamos uma tradição que começou na Europa. E pelo que eu sei até hoje, então Bovendonk é o único instituto no mundo que funciona desse modo, né, de formar para o diaconado e para o presbiterado junto, com a distinção de que os futuros diáconos fazem um programa de 4 anos e futuros padres um programa de 6 anos. Eu sou Fernando, sou militar da Reserva da Aeronáutica, pertenço à capelania Nossa Senhora de Loreto, uma capelania que fica no Bacaxeri, na unidade da Aeronáutica. Sou militar da Reserva e atualmente atendendo esse chamado da proposta do ID de vocações tardias, estou no 1º ano do diaconado. Estou muito feliz com o tipo de formação que recebi aqui no ID, despertando principalmente para o lado pessoal, pastoral, intelectual e espiritual. Essa é a nossa, atendendo às necessidades da nossa vocação, e levar a palavra em todos os ambientes, não só nas paróquias, como também nas capelanias militares. Este ano de 2023 ele é um ano importante para nós, né, porque nós estamos começando a visualizar a consolidação do projeto. O projeto deu um passo importante, porque a primeira turma de candidatos ao diaconato, que foi acolhida em 2019, este ano, 2023, em outubro, receberá a ordenação diaconal. Então nós temos a primeira turma formada pelo ID, de diáconos permanentes. E os primeiros candidatos ao presbitério são 3, e a partir de 2023 passaram a residir em suas paróquias de estágio. Então 2 passos importantes neste ano, tanto a ordenação da primeira turma diaconal, como esse caminho e a consolidação do projeto desses 2 últimos anos, que estava em aberto, né? Ou seja, há toda uma especificidade de plano formativo para esses 2 anos que nós chamamos de etapa missionária para os que vão ser ordenados padres. Então nós estamos agora trabalhando, né, nesse processo, com essas novidades. Isso tem sido muito importante para a gente. Meu nome é Leonardo, eu sou da Arquidiocese de Curitiba e estou no 5º ano do Instituto Discípulos de Emaús, me preparando para o Ministério Presbiteral. Como é a proposta desse instituto para as vocações adultas, eu ingressei em 2019, comecei a minha formação aqui no Instituto, fazendo o curso de filosofia, depois a teologia e mantendo o meu emprego e a minha vida lá fora durante os 4 primeiros anos. Até janeiro desse ano eu trabalhava como controlador de voo no aeroporto de São José dos Pinhais, aqui no Paraná, na região metropolitana de Curitiba, e frequentava o Instituto para fazer a formação. Esse tempo foi um tempo de discernimento, foi um tempo de escutar um pouco mais a voz de Deus, foi um tempo de confirmar, com a ajuda dos formadores, dos colegas, dos testemunhos cristãos que a gente partilha uns com os outros, aquele chamado que eu acreditava que Deus tinha colocado no meu coração e que me trouxe até esse instituto. E dando continuidade a isso, em fevereiro desse ano, deixei o emprego e ingressei naquilo que a gente chama de etapa missionária para os candidatos ao presbiterado.
em que a gente passa a residir numa paróquia para fazer uma inserção um pouco mais intensa já na vida presbiteral, no modo de ser do presbítero aqui na Arquidiocese de Curitiba. Então hoje eu resido na paróquia Nossa Senhora Aparecida, de Campo Largo, frequento o Instituto de 15 em 15 dias como os outros candidatos para dar continuidade à formação, e acho que o sentimento que fica no meu coração é um sentimento de muita gratidão a esse Instituto, porque de fato a caminhada até aqui foi mesmo um momento de resposta. Tanto resposta para mim pessoalmente, tentando enxergar e entender melhor a minha vocação, como resposta da igreja também, representada por todos os colegas e formadores que vão nos acolhendo cada vez mais nas fileiras do ministério, como a gente acredita que Deus deseja. Em relação aos candidatos ao diaconato, são várias situações que acontecem. Às vezes, uma pessoa pede informação, eu quero ser diácono, eu sinto esse chamado, e quer ser admitido pelo Instituto. Por iniciativa própria, isso não é possível. É necessário que o futuro diácono seja enviado pelo seu pároco ou um padre de um movimento, para que o futuro diácono possa representar uma comunidade. Então, a iniciativa própria não é suficiente, porque a vocação sempre é trialogal, né? É algo entre a pessoa e Deus, mas também entre a igreja. Então, quem deseja, pensa em ser diácono permanente, deve falar com o seu pároco. Se o pároco julga que essa pessoa pode e deve ser encaminhado para um processo formativo, esse pároco vai nos mandar uma carta de apresentação, recomendação, e aí vamos conversar se nós também, como instituto, achamos que essa pessoa pode ser admitida, porque às vezes, com a nossa experiência, né, há uma diversidade. Pode ser que o instituto julgue a pessoa não capaz para ser admitida ao processo formativo. Então isso é importante, né? Que a iniciativa própria é importante no sentido de eu me sinto chamado para ser diácono, porém isso tem que passar pela igreja e o padre deve encaminhar então a pessoa. Então, nesse caso também é absolutamente necessário que a pessoa fale em primeiro lugar com o seu pároco, que o encaminhará para o nosso instituto. Olá, sou Edson, vocacionado do Instituto dos Discípulos de Emaús. Estou no 2º ano, sou de Rio Negro, Paraná, Diocese de São José dos Pinhais. Olá, eu sou Elisângela, esposa do Edson, estou junto com ele nessa caminhada. O que tenho a agradecer ao ID é esse apoio que ele tem dado a nós, esposas, proporcionando esses encontros, onde a minha dúvida é de muitas e a gente consegue tirar essas dúvidas e contar com o apoio do ID nessa caminhada. E também agradecer aos filhos que ficam em casa, mas sempre estão com a gente nessa caminhada. Obrigada. Meu nome é Sidney, eu sou candidato a presbítero pela Arquidiocese de Curitiba. Estou no 4º ano da formação e ano que vem estarei na etapa missionária, na qual eu vou deixar o meu trabalho, irei para uma paróquia, ficarei à disposição daquela paróquia no processo formativo, no processo de discernimento vocacional. Estou muito feliz com a minha participação, com o meu acompanhamento, o trabalho que o ID faz conosco, de desenvolver e nos ajudar a amadurecer, a discernir a vocação. E o Instituto tem sido muito importante para mim no discernimento vocacional, como homem, como cristão, como pessoa, como filho de Deus. E agradeço muito ao ID, Arquidiocese de Curitiba, por essa oportunidade. Aqui no Instituto também temos alguns candidatos ao diaconato permanente de outras dioceses. Nesse caso, se alguém de uma outra diocese quer se preparar para o diácono permanente aqui através do ID, é necessário uma carta de apresentação e recomendação do pároco, mas com o aval, né, do bispo ou o delegado do bispo, para que
bispo ou seu delegado também estejam cientes de que o pároco está encaminhando alguém para o diaconato permanente. No dia de ontem teve um encontro que o Instituto disponibiliza também para estar aqui apoiando também as esposas, né, nessa caminhada. E aí a gente trabalha juntos nesse processo e é muito importante que elas estejam nos acompanhando, tendo todo o apoio aqui da equipe do ID, que tanto nos ajuda nesse processo vocacional. Meu nome é Ellen Mansi, sou da Lapa, Paraná, sou esposa do Hélio Mansi. E é um grande prazer estar acompanhando ele nessa etapa. E ontem nós tivemos um encontro com as esposas, onde percebemos a importância que a mulher tem na vida do seu marido e a gente pode estar ajudando ele nesse caminho. Então é muito importante essa convivência, né? E essa inclusão que a gente tem junto com eles. Sou Cassiano, faço parte da equipe de formadores aqui do ID. E se você deseja conhecer um pouco mais sobre vocações adultas, eu tenho uma dica para te apresentar. É o livro Tarde Te Amei, do padre Matias Ram, onde ele aborda todo o processo de formação de adultos ao ministério ordenado. Das Paulinas é um livro que aborda a caminhada vocacional e de formação, tanto de candidatos ao presbiterado como ao diaconado. De repente, você que está aí me escutando, você tem interesse em entrar no nosso instituto. Claro, se você é da Arquidiocese de Curitiba, ou se você é de uma diocese que está conosco, né, mais próxima, como por exemplo São José dos Pinhais, pode nos procurar, né, nós estamos disponibilizando aí os nossos contatos e é fácil nos achar pelas redes sociais. Mas se você também sente no coração o desejo de ser padre, pensa que passou da idade, tem seus 30, 40 anos ou mais e tem o interesse de ser padre, mesmo que você não more no território da Arquidiocese de Curitiba, é possível fazer contato conosco para que possamos então avaliar a possibilidade do seu ingresso. Então, você que está aí e tem esse interesse, nos procure nossas redes sociais e faça contato com a gente.